E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um café top usando esse cara aqui, o coador V60 da Hario. Então se você gosta de um café mais suave, uma bebida mais limpa, quer poder ter versatilidade no seu preparo e você às vezes tem aí um grão de café com uma acidez maior e quer conseguir realçar essa acidez através de algum método, o Hario V60 é uma boa pedida. A Hario é uma marca japonesa. Eles trabalham com diversos produtos para café e eles são assim sinônimo de qualidade. E com esse coador aqui não podia ser diferente. Eu vou te explicar nesse vídeo por que esse coador aqui consegue fazer cafés muito bons e também te dar uma receita aí de como você pode preparar então um café usando o coador V60. O nome V60 está relacionado ao fato de ele ter o formato de V e o ângulo de abertura dele é de 60 graus. E como a gente está falando de um coador, acho interessante a gente comparar ele com outro coador que a gente está bem mais acostumado a ver no dia a dia aí. O coador Melita. Coador Melita. Então, à primeira vista, talvez os dois sejam bem parecidinhos. Esse aqui é vermelho, esse aqui é transparente. Mas se a gente olhar mais de perto, a gente percebe duas diferenças que tem um grande impacto no preparo do nosso café. A primeira delas é o tamanho do furo. Se a gente for olhar aqui, a gente tem um furinho bem pequenininho para o Melita e a do V60 já é um furo bem maior. Ou seja, a água vai passar mais rápido por aqui do que ela passa pelo Melita. E a outra diferença a gente percebe no fundo do nosso coador. O coador Melita, ele tem aqui um fundo plano. Ele é retinho aqui embaixo, então ele tem essa área plana ali, onde a água vai acumular antes de ela escorrer. Já no nosso coador V60, ele não tem esse fundo plano. Ele vai direto até o furo do centro e escorre e a água desce. Então a gente pode perceber que essas duas diferenças fazem com que no coador Melita a água fique mais tempo ali paradinha, ela demore um pouco mais para coar, enquanto que no V60 a água ela tem um caminho mais reto, mais direto até escorrer. E qual é o impacto disso? Basicamente, quando a gente está fazendo o café, a gente quer que a água fique em contato com o pó do café por um certo tempo, em torno aí de 3 a 4 minutos. E se a gente passar muito desse tempo, a gente começa a extrair muito amargor do nosso café. Então é como se a gente tivesse assim, uma bomba relógio, a hora que a água encostou no pó, a gente tem que cuidar para esse tempo não passar muito. Então a gente tem aí uma preocupação, um tempo máximo que a gente tenta cuidar bastante para não ultrapassar. Com o nosso coador Melita, que tem esse furinho pequenininho ali e ainda por cima tem esse fundo raso que também vai acumulando ali uma pocinha de água, isso fica mais difícil. A gente não tem muito o que fazer para ajudar a nossa situação. O máximo que a gente faz aí é cuidar com a nossa moagem e a quantidade de água e pó para que realmente não passe desses 4 minutos. Já no coador V60, o problema pode até ser o contrário, porque assim como eu tenho o tempo máximo que o café pode ficar em contato com a água antes de começar a extrair amargor, se eu deixar ele um tempo muito curto, ele também não vai pegar todos os sabores e também não vai ficar legal. Então, se ele ficar abaixo de 2 minutos, 2 minutos e meio, menos que isso, a água em contato com o pó, isso também não vai dar um resultado tão legal. Então, nesse caso aqui, como a água flui muito rápido, a gente tem que tomar um cuidado para, de repente, com uma quantidade pequena de pó e de água, usar uma moagem mais fina que vai impedir que dificultar mais que a água passe e, com isso, fazer a água demorar tempo suficiente para escorrer e ter tempo de extrair sabor o suficiente do pó. Mas lembra aquela história que eu falei sobre ele ter mais versatilidade? De repente, se eu quiser ter um resultado um pouco diferente, em vez de eu fazer uma quantidade pequena com a moagem fina, aqui nesse coador eu posso também usar uma moagem um pouquinho mais grossa. O meu resultado do café vai ser um pouco diferente, só que aí o que eu vou fazer? Como eu preciso que ele fique em um certo tempo em contato com a água, eu vou talvez despejar a água
mais lentamente. Dessa forma ele vai escorrer aos pouquinhos e vai me dar um outro tipo de café. Então eu posso brincar um pouco com isso, um pouco mais fino, um pouco mais grosso, mudar um pouco a forma como eu despejo a água para tentar atingir aquele tempo lá, pelo menos 2 minutos e meio, 3 minutos, e aí não passar muito dos 4 minutos. E esse coador aqui me permite fazer essas brincadeiras, essas jogadinhas para mais e para menos. Sendo que aqui no coador Melita, como ele tem um furinho muito pequeno, ele atrapalha um pouco. Eu vou tentar fazer uma coisa diferente, mas a água vai demorar muito mais para escorrer e aí no fim não dá certo para ficar variando muito os parâmetros. Mas agora já chega de comparação. Vamos lá, a forma de preparar um café usando o coador V60. Então vamos lá, o que a gente vai precisar para fazer o nosso café? O nosso coador V60, uma jarra ou recipiente para escorrer o café, o nosso filtro de papel do coador V60, uma balança. Eu sempre falo nos meus vídeos como é importante a gente pesar sempre no início a água que a gente for usar e o café que a gente for usar para o preparo, para a gente ter as medidas certinhas e conseguir preparar o café sempre da mesma maneira. Uma colherzinha, e além disso a gente vai precisar da nossa chaleira elétrica e do nosso café. Então, primeiramente, eu vou pegar aqui a minha balança e antes de mais nada, já vou pesar aqui o meu café. Como eu sempre falo nos meus vídeos, faz toda a diferença você usar o grão de café em si. Então, vou ligar aqui a minha balança e vou pesar 30 gramas de café para a gente preparar meio litro. Eu vou usar a proporção de 1 grama de café para cada 16,6 gramas de água, que é uma recomendação comum para cafés filtrados. E como eu sempre busco deixar claro nos meus vídeos, não adianta você ter aqui um coador diferente, você ter uma máquina de expresso de 10 mil reais. Não é isso que vai fazer a maior diferença no seu preparo do café, mas sim o café em si que você estiver usando. Então isso aqui é a parte principal da sua bebida. Se você não investe num café de qualidade, você não vai conseguir ter bons resultados. Mas agora, se em vez de gastar 300, 400, 500 reais em uns métodos de preparo diferentes, um monte de coisa assim, você pode simplesmente pagar 5 reais a mais por pacote de café que você estiver comprando e você vai ter uma qualidade muito maior aí e com isso a sua bebida vai melhorar muito. Então, enquanto eu deixo a minha água fervendo, eu vou levar esse grão aqui para moer. É sempre importante você moer o seu grão na hora, para você ter o máximo de frescor dele e o ápice do sabor. Então agora já temos aqui nosso pó moído, numa moagem fina para média, que é o que funciona legal aqui para o nosso coador V60. Mas claro, como eu falei ali, você pode até brincar com isso, fazê-la um pouco mais fina para quantidades pequenas, ou até mesmo usar uma moagem um pouco mais grossa e trabalhar a maneira como você despeja a água para ter resultados diferentes com o V60. Aqui no caso eu vou usar uma moagem fina para média. Então agora minha água ferveu e como sempre a gente vai, antes de mais nada, pegar aqui o nosso filtro, colocar no nosso coador, dar uma dobradinha aqui nele e escaldar esse filtro para tirar qualquer resíduo de papel que possa ter ficado aqui. E isso também já ajuda a pré-aquecer aqui o nosso recipiente. Essa água aqui agora, a gente dá uma mexida aqui para esquentar bem o recipiente. E aí é só a gente descartar ela. Aí a gente coloca o nosso pó do café. E agora vem uma parte interessante. Deixa eu dar uma nivelada no meu pó. E aqui a gente tem um ponto interessante. Muitos baristas ensinam e defendem que a maneira correta de você preparar esse café aqui seria você jogar primeiro um pouco de água, esperar 30 segundos e aí enquanto isso o café vai respirar, ele vai aflorar, eles falam que é o blooming. Então você vai pré-infusionar o café, vai dar uma molhadinha primeiro nele. Isso vai permitir com que ele solte, libere um pouco dos gases que estão presos nele. E dessa forma, depois quando você jogar o resto da água,
Isso vai facilitar para que o resto da água consiga escorrer bem e consiga também interagir bem com o café e retirar bem o sabor dele. Mas no vídeo de hoje eu resolvi mostrar uma outra técnica. Com esse modo de preparo que eu acabei de falar, acaba sendo bem importante você ter uma chaleira desse tipo aqui. Então é a chaleira com bico de ganso que te ajuda a regular exatamente o fluxo de água que sai e apontar ela no lugar certo. Porque a gente vai agitar aqui o pó do café, promover essa agitação através do fluxo que sai aqui e a gente vai assim em círculos distribuindo a água de forma que o café consiga agitar bem e com isso misturar bem com a água e retirar bem o sabor. O problema disso é que ele depende de você ter uma chaleira similar a essa. Não é tão simples você usar uma chaleira normal e tentar ir derrubando aos poucos, porque o fluxo não sai igual a uma bico de ganso. E a outra questão é que você precisa ter uma certa habilidade, estabilidade aqui, uma prática já, para você preparar o seu café dessa maneira. Então a outra técnica, que é a que eu quero mostrar nesse vídeo, não vai usar esse cara aqui, a gente pode usar uma chaleira normal, e ele foi um método que não foi desenvolvido por mim. Eu aprendi esse método no Coffee Lab, que é uma cafeteria de cafés especiais de São Paulo, que é uma referência no Brasil. Então a forma de preparar que eles viram que funciona muito bem, e ela é mais fácil, não precisa daquela chaleira, e dá resultados consistentes, ou seja, você vai fazer hoje, vai fazer amanhã, vai fazer na outra semana e os resultados vão ficar muito parecidos, é você fazer o seguinte: em vez de eu fazer uma pré-infusão, eu vou simplesmente despejar a água aqui, até mais ou menos o alto, e aí eu vou mexer um pouquinho. Depois que descer um pouco a água, jogo mais um pouco de água, mexo um pouquinho de novo. Então, o que a gente está fazendo é compensando o fato de a gente não estar fazendo uma pré-infusão, um bloom, e a gente não estar promovendo aquela agitação por fazer o despejo em um círculo. A gente compensa isso promovendo a agitação usando a colher. Então, vamos começar? Então, vamos lá. Para a gente acertar aqui a temperatura da nossa água, uma dica boa é, você não pode usar água fervendo, mas para você também não usar uma água que está fria demais, o que eu faço é deixar a água ferver e contar 30 segundos. 30 segundos depois que ela começou a levantar bolhas aí eu desligo, espero e aí eu jogo a água. Vamos ligar aqui a nossa balança e aí a gente já começa. E aí eu vou cronometrar aqui o tempo para ver se ele não passa ali dos 3, 4 minutos, certo? Então, começamos. Vou simplesmente jogar água aqui. Eu não preciso me preocupar tanto assim em distribuir ela bem, porque eu vou usar a colher aqui agora para fazer isso por mim. Dá umas 2, 3 mexidas aí e deixar descer a água. E a hora que desceu um tanto, a gente joga mais um pouco. Um minuto e 40 segundos. Então, pessoal, eu tenho que admitir que essa está sendo a segunda vez que eu estou filmando esse preparo, porque na primeira vez eu errei. O que aconteceu? Eu usei 30 gramas para 500 ml, então a proporção estava certa. E o que eu sei? Que eu preciso chegar num tempo que vai de 3 minutos a 4 minutos. No mínimo, 2 minutos e 45 ali. Menos que isso, eu sei que não vou extrair o suficiente do café, mais que isso, ele vai começar a ficar muito amargo. E o que aconteceu? O meu café extraiu em 1 minuto e 40 segundos. E analisando o meu primeiro preparo que não deu certo, eu percebi o que eu podia fazer para ficar melhor. Então, primeiro, a minha moagem ficou um pouquinho grossa demais. Então, antes eu estava usando uma média, fina para média, agora eu estou usando uma moagem fina. Eu troquei o meu moedor, então essa é a primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de preparo com esse meu moedor novo. Então eu já percebi, né, agora, com a experiência do meu preparo anterior,
que eu preciso fazer uma moagem um pouco mais fina, pelo fato que esse jeito de preparar aqui faz com que ele escorra com uma certa velocidade, que eu não estava levando em conta. E o segundo ponto que eu percebi que eu tenho que alterar é que eu estava despejando demais água de uma vez só. Então, se eu quero que ele escorra mais devagarinho, o que eu faço é não adicionar tanta água assim em cada despejo. Então, ao invés de fazer até aqui bem em cima, que aí a gente vai ter todo aquele peso da água agindo, eu vou botar um volume um pouco menor de água. E aí a água vai escorrer um pouco mais devagar, aí eu coloco várias vezes. Isso também faz com que demore um pouco mais para escorrer e isso dá tempo suficiente para o meu café ser extraído. Então, esse é o meu primeiro preparo, que levou 1 minuto e 40 segundos para passar a água. Não vai ficar extraído o suficiente. Então agora vamos lá. Eu vou ligar a minha balança, deixei minha água ferver e depois que ela ferveu eu contei 30 segundos para ela ficar na temperatura correta para usar. E aí vamos lá. Toda vez que eu for jogar água, eu mexo com a colher, mas eu não mexo muito. Eu só mexo um pouquinho. 2, 3 voltinhas, já tá legal. Vou deixar escorrer. A hora que escorrer, eu jogo mais um pouco de água e mexo de novo. Então agora podemos servir aqui o nosso café. A gente dá uma mexida porque, como todos os filtrados, a primeira água que passa, ela vem com uma certa força e a última água que passa, ela vem mais fraquinha. Então no final isso vai estar tudo aqui distribuído em camadas, a mais forte e aí na parte de cima a mais fraca. Então você dá uma boa mexida antes de servir para que isso tudo incorpore bem e misture, fique homogêneo. Então vamos lá. E agora nós temos aqui então o nosso café passado no tempo certo e o nosso café precoce, que acabou passando muito rápido e a gente sabe que ele não vai ter tido tempo de extrair o suficiente e a tendência é ele ter ficado então mais azedo, mais salgado, que são os sintomas de um café subextraído. E para falar a verdade, até que foi bom ter errado, porque aí quando a gente faz um errado de tempos em tempos, é bom que a gente se lembre de por que a gente toma tanto cuidado com todas as etapas do preparo e por que a gente sempre tenta seguir esse tempo correto, a moagem certa, as proporções, porque isso faz diferença. Então agora vamos ver se eu sinto essa diferença aqui no meu café. Então, quando ocorre a extração do café, nos primeiros momentos a água vai dissolver do café esse azedo, esse salgado, e ele não fica bem legal, ele não completa, ele não tem um sabor inteiro. E ali mais para frente, quando ela tiver um pouquinho mais de tempo, ela consegue dissolver açúcares do café e começa a absorver amargor. E eles vão balancear o salgado, o azedo do início aqui da extração, e aí você vai ter uma xícara de café completa com todos os sabores presentes. E realmente deu uma boa diferença dessa xícara para essa outra aqui. Agora, se você achou esse carinha aqui interessante, você consegue encontrar por aí um conjuntinho que vende essa jarra, esse coador e 100 filtros por uma faixa aí de uns R$160. Esse coador tradicionalzinho, que é o que vem no kit, ele é de acrílico e assim transparente. Mas existem também modelos dele em plástico branco ou vermelho, tem também de cerâmica, tem de vidro, então tem alguns outros modelos aí. E só lembrando, pessoal, que esse método de preparo que eu mostrei com a colher e sem usar aquela chaleira diferente, ele não é o único que existe por aí. Na verdade, a maioria das vezes quando você for encontrar um vídeo mostrando como fazer o V60,
vai mostrar com o blooming no começo e depois, de repente, com a chaleira bico de ganso, despejando a água em círculos. Isso não significa que um método funciona, outro não. Na verdade, todos os caminhos levam a Roma. É só você ir testando e ir descobrindo qual maneira que funciona melhor para você e qual resultado que você prefere mais. E eu quero aproveitar e agradecer a Isabela Raposeiras, da cafeteria Coffee Lab, que foi com quem eu aprendi esse método de preparo aqui. E se você gostou desse vídeo e de repente aprendeu alguma coisa nova com ele, peço que você dá um curtir aí no vídeo, compartilha com alguém que você achar que pode ajudar e se inscreve no canal Melos Café para ficar sempre ligado aí, que eu sempre estou procurando trazer dicas fáceis e práticas para ajudar no seu preparo de café no dia a dia. E se você tiver alguma sugestão de tema, é só deixar aí embaixo nos comentários. Valeu!